Pai, agora precisamos do Senhor de novo. Obrigado pelas tuas bênçãos nessas aulas, nos demais ainda. E que esse tempo tenha a tua presença e glorifique o teu nome. Me ajude cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Então, página 5 ainda, quase nem usei a apostila outra vez, mas queríamos analisar Romanos 11. Aqui em Romanos 3, versículo 28, Paulo escreve: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso se torna o foco da igreja. Por exemplo, quando você leia na Bíblia sobre as pregações de João Batista, de Jesus e até de Paulo, há muita ênfase no reino. Reino. Ele pregava o reino. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o reino milenar? Que é esse reino? Não é muito comum. Eu enfatizo aqui na nossa igreja, talvez mais do que o normal, mas não é a ênfase hoje em dia, porque nós somos gentios e não judeus, e nós sabemos, eu posso pregar o reino, mas as pessoas precisam saber que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz, cujo sangue traz a salvação. Então, devemos ensinar e enfatizar o reino, sim, mas não é o foco na época da igreja, não é. É Jesus, é o sangue de Jesus que ele verteu na cruz. E com isso enfatizamos que se Jesus morreu por nós, faz sentido que ele foi punido por nós, e a salvação não vem pela lei, mas vem por ele. Daí ele disse: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Posso falar isso de novo? Sem as obras da lei. É tão importante isso. E eu sei que há pessoas que abusam essa doutrina e falam: então, se não precisar seguir a lei, vamos fazer isso e aquilo, falando de um monte de pecados. E até pessoas que frequentam ou frequentavam nossa igreja, que pegam essa ideia e vão com isso. E não é isso que a Bíblia fala. Na verdade, a pessoa que é salva pela fé é transformada e não quer ser nojento e pecaminoso e fazer essas coisas. Há uma transformação. Mas, enfim, aqui na apostila, número 2 diz... Número 2 diz: a crucificação se tornou o foco do ministério terrestre de Jesus. Por quê? Letra A. Demonstra que os gentios sem a lei e os judeus com a lei são completamente pecaminosos, precisando da salvação que vem sem a lei. Número 1 embaixo. Deus criou a lei e a época do Velho Testamento para esclarecer que o homem é maligno mesmo, precisando de um Salvador. Então, vai comigo, por favor, para Gálatas na Bíblia. Gálatas, capítulo 3. Isto eu acho muito bom e muito interessante. Então, Gálatas, capítulo 3, e eu vou começar aqui em versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. É interessante, o número de vezes que você vê a palavra fé no Velho Testamento é muito pouco, muito pouco. Não quer dizer que não existia fé, existia. Veja, por exemplo, a vida de Abraão. Mas não era o foco no velho, na verdade, era a lei, e Deus enfatizava a lei. Se você não seguir, eu vou cortar você do seu povo, eu vou eliminar você. E o povo, não compreendendo o que isso queria dizer, o povo pensava: legal, ele está nos dando uma lei, podemos seguir e tudo vai dar certo. Não, sem perceber o quê?
a pecaminosidade do povo é tão horrível que o povo não vai conseguir seguir a lei. Então ele usava a lei, versículo 23 aqui, para fazer algo. Veja isso aqui em versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Talvez sua Bíblia diz aio, mas a palavra é tutor. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Ok? Está vendo a diferença, a mudança? Então, lei, fé sem lei. Vamos tentar entender isso. O Velho Testamento, você não vai ver, obviamente, que Jesus de Nazaré é o Messias, mas você vai ver a lei, muitos mandamentos, 612. O foco então é a lei. Você é judeu seguindo a lei, e cada mandamento, na verdade, diz o seguinte: o homem não consegue me seguir, então o homem é condenado. Livro fechado. Então o homem, se ele prestar muito bem atenção, ele fala: bom, eu vou guardar o sábado. E ele erra. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Ele não consegue. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Erra de novo. E de novo. E de novo. Só nos pensamentos o homem é pecaminoso. E a lei fica falando: você é condenado, muito condenado. Como um tutor, você não merece o céu, você não merece a presença de Deus, você não merece o amor, a misericórdia, a graça de Deus, você não merece. Você não consegue manter a santidade que meu reino exige, você não vai poder participar do meu reino pela lei. E você chega à conclusão: não tem jeito, eu sou condenado. Então ele diz aqui em versículo 24, marca essas palavras porque são perfeitas: para nos conduzir a Cristo. Então a lei não me salva, mas a lei me leva para o Salvador. A lei não vai me levar para o céu, mas a lei me mostra a minha necessidade. Eu sou condenado, eu preciso de alguém. Esse alguém é o Cristo, o Messias, o Salvador. E através dele eu serei salvo. Essa é a ideia. Então isso se tornou o foco. O povo rejeitou o rei e a lei dele. Então ele, morrendo na cruz, agora abre as portas para a salvação, não pela lei, mas pela fé. Agora então, número 1, aqui embaixo na página, ele até profetizou do fim do Velho Testamento com a criação do Novo, que veio por meio do sangue de Jesus na cruz. Isso é muito interessante, porque quando eu falo, por exemplo, nós temos o Novo Testamento e os judeus, eles tinham o Velho Testamento. Tem judeu que fala: não é o Velho, é a Bíblia mesmo. Vocês têm outros livros, mas não é o Velho Testamento. Nós falamos: mas sim, é o Velho. E até as suas escrituras profetizavam que Deus ia passar daquele testamento para um novo testamento. Vamos ver isso. Livro de Jeremias, capítulo 31. É triste, irmãos, ver o que o próprio judeu que rejeita Jesus não vê. Mas note o que Deus diz aqui em Jeremias, capítulo 31, e aqui em versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei, marca essas palavras, uma aliança nova. Uma aliança nova, que quer dizer um testamento novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso quer dizer que a aliança com Israel
pela lei, Deus vai eliminar? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Note aqui, muito interessante. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Então, em vez de ter um documento que tem mandamentos, em vez de passar outro papel, Deus promete aqui dar uma nova aliança, uma aliança tão diferente, que a lei não vai estar aqui, mas vai estar aqui. Esse tipo de mudança é sobrenatural. Nós estamos falando sobre uma mudança da própria pessoa com o Novo Testamento. Versículo 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui no fim de versículo 34, ele não vai somente transformar o interior da pessoa com o Novo Testamento, ou a nova aliança, mas também ele vai perdoar a maldade, ele não vai nem lembrar dos pecados do povo. Agora vamos ver aqui Hebreus 8, versículos 8 a 13, diz aqui, agora no Novo Testamento, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança, ou Novo Testamento, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. É muito interessante isso. Deixa-me falar uma coisa rapidinho. Essa promessa aqui, que agora o escritor de Hebreus menciona, que ele viu ali em Jeremias, é uma promessa para Israel. Mas nós podemos aproveitar como, eu vou usar a palavra, como as primícias. As primícias. As primícias são quando você vai e você pega as primeiras plantas no fim da época, na ceifa, você pega as coisas. Tem as primeiras coisas, e as primeiras coisas você tem que dedicar a Deus, segundo o que a Bíblia fala. Nós somos as primícias, fazendo parte da igreja. Mas essas promessas aqui sobre a nova aliança, etc., vão ter seu cumprimento completo com Israel no reino milenar. Agora vamos para Mateus 26. Mateus 26. Versículos 27 e 28. Então, Mateus 26, versículos 27 e 28. E Jesus aqui, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Note aqui, o sangue marca essas palavras, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não marquei aqui na passagem, ou na apostila, desculpa. Mas quando a primeira aliança foi feita, Moisés aspergia sangue no povo, marcando isto. Hebreus fala que para ter um novo testamento, você tem que ter morte também e sangue. O sangue do Novo Testamento não é de bode ou de boi ou de ovelha, mas é de Jesus. Então Jesus, antes de morrer, falou: esse é o sangue
do Novo Testamento. Ele entendia, através da minha morte vai vir um Novo Testamento, que foi profetizado por Jeremias. Agora, podemos ler Marcos e Lucas, mas vamos continuar aqui. Número 2, junto com estas profecias, há outras que enfatizam um novo nascimento, que veio por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos para João 3 para ver algo aqui. Em João 3, Jesus está conversando a sós, à noite, com um rabi judaico, um doutor da lei, homem inteligente e respeitado, um homem que as pessoas pensavam, mas esse homem entende a Bíblia. E Jesus disse para esse homem Nicodemos aqui, em versículo 3 de João 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando sobre uma transformação da pessoa que traz um novo nascimento. E Nicodemos não entende aqui em versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe de sua mãe e nascer? Ele obviamente não entendeu. Jesus explica aqui, note aqui versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer de, marca a palavra, água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Deus fala sobre água e Espírito aqui, sobre esse novo nascimento. Agora, em vez de ler tudo, vamos chegar aqui em versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Ou seja, a base do teu povo é a Bíblia. Você é mestre do teu povo e você não sabe? Você não sabe do novo nascimento? Você não compreende esse fato que você tem que nascer de novo? E ele não compreendeu. Lembra quando eu mostrei para vocês em Jeremias sobre a nova aliança e Deus falou, eu vou colocar a minha lei no coração da pessoa? Agora, com tudo isso e com o que Jesus está dizendo aqui, vamos para o livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Essas são as passagens que Nicodemos deveria ter sabido e conhecido, mas infelizmente ele não reconheceu esses fatos. Então, aqui Ezequiel 36, versículo 25. Então, aspergerei, marca a palavra, água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, você não terá mais pecado, eu mesmo vou purificar vocês. Isso, se você lembrar, ele prometeu isso em Jeremias 31 com a nova aliança. E em João 3, Jesus falou, você vai nascer com água e o Espírito. Aqui ele fala sobre água pura. Vamos continuar. E dar-vos-ei um coração novo. Isso é o que ele falou em Jeremias 31 com a nova aliança. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Não é o que Jesus acabou de falar em João 3, dizendo que você vai nascer do Espírito? Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Espera aí, mas é exatamente isso que ele falou em Jeremias 31, quando ele profetizou que eu vou colocar a lei dentro de vocês. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso
Deus, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, eu não trarei fome sobre vós. Vamos chegar aqui em versículo 31, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. E não é exatamente isso que acontece quando você recebe Jesus de verdade. Você nasce de novo, Deus escreve a palavra dele no seu coração, você fica com nojo pensando sobre os seus pecados, você tem arrependimento, o Espírito Santo está operando em você. Tudo que acontece, que nós entendemos como crentes de verdade, salvos, ele profetizou em Jeremias 31, em Ezequiel 36, e quando esse rabi estava conversando com Jesus em João 3, ele não entendeu isso, não reconheceu. Então nós estamos vendo isso com a nova aliança através do sangue de Jesus. Vamos continuar na página 6 da apostila, número 2, lá em cima. A lei então não era uma solução, mas uma revelação do estado pecaminoso do homem, como Romanos 5:20 diz. Vou ler para vocês rapidinho. Romanos 5:20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas a parte aqui que estamos enfatizando, a lei mostra, revela nosso pecado. Na hora que você acha que você está bem, Deus fala, e esse mandamento? A gente, passa vergonha. Não consigo seguir nem esse mandamento. E esse aqui? Não, esse também. Então a ofensa abunda por causa do pecado. Então ele diz aqui, a lei então não era uma solução, mas uma revelação do estado pecaminoso do homem, que ficou completamente clara no momento em que o povo de Deus, com a lei, ainda rejeitou o Messias, crucificando-o. As profecias enfatizavam uma morte dolorosa e violenta. E eu marquei umas passagens aqui, já lemos essas partes, então nós não precisamos ler de novo. Salmo 22, Isaías 52 e 53, Mateus 27 e Marcos 15. Por que enfatizamos essa morte violenta? Porque não é que Jesus veio e morreu simplesmente por infarto. O povo de Deus, com a lei, tão pecaminoso, de uma forma violenta, matou Jesus. Todos os sacrifícios do Velho Testamento precisavam do quê? De sangue. Por quê? Porque a sangue representava não somente a morte, mas a morte violenta. Os judeus crucificavam Jesus. Essa é a ideia que precisamos entender. Jesus, número 2, sofreu então perseguição profetizada. Letra B. Fornece o sangue inocente necessário para reconciliar o homem com Deus. Agora vamos para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Aqui, versículos 20 a 22, ou 20 e 22, mas deixa eu ler tudo aqui. Colossenses 1, 20 a 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, versículo 20 diz: paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, Deus conseguiu juntar o homem pecaminoso com Deus Santo através do sangue da cruz. Não existia essa possibilidade antes, porque o homem já quebrou a lei.
Bom, vamos continuar aqui. Destrói a falsa crença que o homem consegue guardar a lei. Ninguém é capaz, Romanos 8:3. Cristo trouxe o fim para a lei nesse sentido. Isso é muito interessante. Vem comigo, Romanos 10. Romanos 10. E note essas palavras aqui. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus não trouxe o fim da lei. Não, Ele trouxe mesmo. Ele trouxe. Se pela lei você quiser ter justiça para entrar no céu, então você está ignorando Jesus. Mas a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso não quer dizer que nós vamos pecar, quer dizer que a lei não salva ninguém, você precisa de Jesus. E essa ideia, não, mas precisa de Jesus e não coloca "e" depois do nome de Jesus. Ele não precisa de ajuda. É só Jesus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Deus demonstrando, aqui na apostila, Deus demonstrando isso por rasgar o véu do templo só depois da morte de Cristo. Mateus 27, versículo 51, tem esse acontecimento registrado. Então, Mateus 27, 51, diz aqui: e eis que deixa-me ler versículo 50 para vocês, para dar o contexto aqui. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Interessante. Então, no dia que Jesus morreu, naquele momento, lá no templo, o véu. Sabe, o véu era algo tão grosso que era impossível um homem rasgar. Não era algo fino como cortina, como nós imaginamos. Era algo muito, muito grosso e rasgou de alto para baixo. O significado, vamos para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Hebreus 10, versículos 19 e 20. Quando a carne, ou o corpo de Cristo foi partido na cruz, e o sangue saiu da carne de Jesus, Deus disse: agora eu posso tirar o véu do templo. Por quê? O véu do templo representava a separação. O homem não pode entrar na minha presença porque eu sou santo. O homem é pecaminoso. Então, para o povo ter acesso a mim e me adorar de uma forma correta, sacerdotes com sangue, um só sumo sacerdote vai entrar atrás do véu, uma vez por ano. Ele vai colocar sangue no meu altar ou em cima da Arca da Aliança, uma vez por ano. Quando Deus então rasgou o véu, Ele falou: não precisa mais desse véu, meu filho foi morto pelo povo. Agora nós temos acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Por causa disso, quando nós oramos, falamos em nome de Jesus. Amém. Porque sem Jesus nós não temos acesso ao Pai. É Jesus que nos dá esse acesso. Ele é nosso mediador. Número 3. Jesus foi morto e sepultado segundo as profecias.
Eu vou ler para vocês 2 versículos nas profecias aqui em Isaías 53, versículos 9 e 12. Eu acho que a apostila não diz número 9, versículo 9, pode marcar, mas Isaías 53, versículo 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então aqui fala sobre o sepultamento dele. E versículo 12: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E agora número 4, Jesus ressuscitou segundo as profecias. Podemos ir para essa profecia em Salmo 16. Salmo 16, estou pulando umas passagens aqui por causa do tempo, mas Salmo 16, versículo 10: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E Pedro, no Novo Testamento, ele utiliza esta profecia para dizer que o Velho Testamento profetizava a ressurreição de Jesus. Então aqui letras A e B, a ressurreição confirmou a qualidade do sacrifício de Jesus, e a ressurreição confirmou a justificação dos crentes. E há muito mais que eu posso falar sobre a ressurreição. Eu não tenho tempo hoje à noite, mas nós queríamos ver aqui então o foco da vida de Cristo, o foco do ministério do nosso Salvador é que Ele morreu por nós e ressuscitou. Esse é o foco. Então, sim, podemos falar sobre o reino, sobre Israel, e sobre a lei, e sobre vários detalhes, eventos, lugares, etc. Mas, afinal de contas, quando você conversa com alguém sobre a sua fé, você tem que enfatizar, mas o foco, a ênfase bíblica é a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o foco. Por exemplo, não fala, eu acredito em Deus, eu sou de igreja. Não. Coisas fracas. Enfatiza Jesus, o sangue dele, a cruz dele, o sepultamento, a ressurreição. Enfatiza essas coisas, porque essas coisas são o coração de tudo. Se não tiver a morte, não precisa do Natal, não precisa da Páscoa, não precisa do Velho Testamento, não precisa da Bíblia. Se não tiver isso, porque só pelo sangue que nós somos salvos.